Fala pessoal, tudo certo? Bom, tô trazendo um vídeo para vocês aí, falando sobre o dia de hoje, né? Hoje é dia 9. Vou falar sobre um assunto aí que aconteceu, né, no dia de hoje, inclusive essa leitura foi feita na sala ao vivo, né? E mostrar para vocês, né, algumas abordagens acerca da leitura e outras dicas, digamos assim, para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês, né? Então eu já vou pedir, se inscreve no canal, deixa seu like e no final também deixa seu comentário, porque isso aí ajuda muito o nosso canal, beleza? O que acontece, pessoal? Minha sala ao vivo, para quem não sabe, é um ambiente onde eu fico ao vivo, né, com os alunos e eu fico narrando o preço, né? Eu compartilho a minha tela e cada candle que vai sendo formado, eu vou estudando as possibilidades de movimento, né? Ó, um movimento de alta, um movimento de baixo, o preço está fazendo isso, um pullback, uma quebra, enfim. E teve uma situação no mini dólar aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? O que eu, inclusive, mencionei lá na sala ao vivo, tá? O que acontece? O primeiro movimento que o dólar faz é um movimento de queda, certo? E esse movimento de queda aqui, o preço consegue perder a mínima do dia anterior, que estava mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui era a mínima do dia anterior, estão vendo? Daí o preço rompe, beleza. Só que ao romper, pessoal, percebam que ele marca fundo aqui, e aqui nós temos a mínima do dia de hoje, então. Aqui era, né? Até então era a mínima do dia atual. O que acontece? O Candle 4, pessoal, ele retesta esse fundo prévio e ele começa a rejeitar. Aqui, a pessoa ela pode ficar com dúvida, né? E é inclusive esse o motivo do vídeo. Por quê? Nós observamos que após romper o fundo, a mínima do dia anterior, o mercado já retesta a região e começa a mostrar rejeição. Olha esse Candle 3 aqui. E o Candle 3, pessoal, ele também marca fundo, porque ele faz mínima mais alta. Agora perceba um Candle 4. O que ele faz? Ele retesta esse fundo e ele rejeita, tá? Mas eu nunca entro, né, só porque o mercado chegou ali e está rejeitando. E aí muitas pessoas ficam com dúvida. Pô, e agora? O preço pode quebrar uma estrutura? Pode sim quebrar uma estrutura. Mas o que eu falei lá na sala ao vivo. Pessoal, muito cuidado com a possibilidade de quebra de estrutura, porque é uma quebra micro. O que significa isso? É uma quebra que ela vai acontecer abaixo de um ponto muito relevante, que é a mínima do dia anterior. O mercado ele pode só testar a região e devolver. Só que o candle que seria o candle que poderia me confirmar algo, olha o que ele faz, pessoal. Ele testa o que era a mínima do dia anterior e mostra outra baita rejeição. Aqui nós tínhamos um cenário que pode surgir dúvida e complexibilidade na leitura. Por quê? Eu tinha até então uma possibilidade de quebra de estrutura, o mercado agredindo o fundo prévio. Ele já havia testado aqui a região da mínima do dia anterior, mas também não havia confirmado nada. Depois, no Candle 5, ele nem testa o fundo, somente testa a mínima do dia anterior e rejeita. O que eu sempre falo para a galera é o seguinte, pessoal, sempre priorizem a tendência, tá? Sempre priorizem. Então, nesse cenário aqui, o que acontece? Poderia pegar uma quebra de estrutura? Poderia, mas é uma quebra muito perigosa. E no mesmo cenário, nós também tínhamos leitura para pensar em uma venda, porque o mercado estava testando a mínima e rejeitando. Só que, aí é como eu coloquei no título para vocês, né? Siga a tendência, porém com cautela. Tá com dúvida? Pô, quebra tendência? Tenta ir a favor da tendência, tá? Mas temos que ter cautela, porque inclusive isso aqui foi dito lá na sala ao vivo também. Se eu estou pensando em realizar uma venda aqui, pessoal, esqueça o movimento aqui um pouco anterior. Eu estaria vendendo, imagina que eu vou fazer uma venda nesse ponto aqui, ó. Eu vou vender aqui. Só um exemplo, tá, pessoal? Só uma simulação. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou vendendo exatamente em cima da mínima do dia. O que o mercado pode fazer e que acontece muito, né? Eu vejo isso com muita frequência, quem está lá na sala ao vivo também vê bastante. O preço pode testar, buscar liquidez aqui nessa região de fundo e devolver. Então uma venda aqui, seguindo a tendência, ela exige cautela. Nós estaríamos com um risco ali médio de mais ou menos, vamos colocar 8 pontos. Ponto de parada aqui, logo na cara, coisa de 1 ponto, 2 pontos. E para eu conseguir, no mínimo, uma parcial, o mercado tem que romper esse fundo, né? E ele consegue romper. Só que é um trade que eu considero mais perigoso, mesmo seguindo a tendência. Só que assim, Arthur, em 2 trades perigosos,
Um contra tendência e outro a favor, qual que você prefere? Com certeza o a favor, pessoal. Mas, né, é o que eu sempre falo, nós não devemos chutar tudo para cima, jogar tudo para cima e falar, segue a tendência e já era. Não, avalia o tamanho do stop, porque às vezes não vale a pena a pessoa correr um risco em um trade, por mais que seja a favor da tendência, mas às vezes o stop é caro para o bolso da pessoa e a expectativa de alvo inicial é pouca, é baixa, porque ele poderia, igual eu falei, ter testado aqui e feito o movimento devolvendo. Tiveram algumas pessoas que decidiram assumir o risco. Por quê? Porque a minha sala ao vivo, pessoal, é um ambiente onde a pessoa ela não tá lá para pegar a call. Eu não faço isso lá. Sabe o que eu faço? Eu mostro a realidade do mercado no dia a dia e as leituras ao vivo. Então, se você me acompanha aqui, né, há um tempo e fala, pô, eu queria ver esse cara analisando ao vivo, será que é a mesma coisa? Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir pro meu time e aí você vai me acompanhar ao vivo e vai ver se o que eu falo aqui, depois de um tempo, que às vezes algumas pessoas podem pensar assim, pô, mas depois que passou fica muito simples, né? Fica muito simples de dizer. Só que acontece, pessoal, que eu faço isso aqui todos os dias. Lembra a leitura que eu dei para vocês, que eu falei que tinha saído uma venda ali, né, uma baita venda? Isso aqui foi analisado na sala ao vivo, pessoal. É call? Claro que não. É o que? Possibilidades de movimento. Então nós temos que entender, principalmente lá na sala ao vivo, o que eu quero que o pessoal entenda é que eles sejam críticos, é que eles avaliem a tomada de posição que eles estão almejando, que eles saibam calcular o risco deles e ver se vale a pena entrar naquele trade. O risco, cada um corre o seu. Já ouviu aquele ditado, né? Cada um abre sua boleta? Então é assim que funciona. Teve gente que quis arriscar. Eu não quis. Por que eu não quis? Porque era o meu primeiro trade do dia. E eu gosto de ser um pouco mais seletivo. Sabe o que eu fiz hoje, pessoal? Sabe qual trade eu abri hoje? Nenhum. Por quê? Porque eu parei de acompanhar, o mercado tava mais ou menos por aqui, ó. E aí não me deu nada. Olhei. Mini índice, não era nem para eu falar, mas o único trade do mini índice meia boca que deu foi um pullback próximo da máxima do dia anterior, que o mercado nem chegou a testar a região direito, aqui ó, depois ele fez essa puxada, enfim, não quis fazer nada, tá? E não perdi nada, não ganhei também, mas não perdi nada. Então o que eu quero que vocês foquem, pessoal? Na hora que vocês estiverem ali avaliando o gráfico, isso acontece muito, principalmente com a pessoa que ela ainda não tem uma leitura bem definida. Ela fica muito confusa, ela fala assim, pô, e aqui, eu compro ou eu vendo? Sabe o que eu faço? Pessoal, na dúvida, tenta sempre seguir a tendência, porém você tem que ter cautela, porque não é sempre que dá para você seguir tendência, por exemplo. Igual, aqui é um trade que eu considero mais agressivo, porque foi uma venda em cima do fundo, em cima da mínima do dia, era o primeiro trade, porque às vezes, pessoal, esse trade aqui, se ele for o meu segundo ou terceiro trade, às vezes eu já assumo ele com muita mais tranquilidade. Por quê? Porque eu já fiz ali um ou outro trade e já tô com um colchão ali, com um lucro que eu peguei do mercado. Então a realidade ela já muda bastante. Às vezes eu já posso me dar o luxo de arriscar um pouco mais. Então nós temos que sempre tentar avisar o que? A tendência. Porém, em alguns cenários, a tendência ela não vai ser tão interessante tentar seguir ela. Por exemplo, numa quebra de estrutura macro. Eu jamais vou querer buscar uma tendência quando eu vejo que o mercado, por exemplo, está fazendo uma quebra macro. Ele fez uma correção profunda, voltou para tentar romper o fundo prévio e não está rompendo. Por isso que, assim, eu particularmente já falo isso direto, não gosto de trades de rompimento. Eu gosto sempre de avaliar o movimento do preço. Então eu quis compartilhar isso aqui com vocês, porque pode ser a dúvida de outras pessoas, principalmente às vezes a pessoa que já me acompanha um tempo a mais aqui no YouTube, e às vezes ela fica procurando no gráfico, né, as coisas que eu falo aqui nas aulas do YouTube, né? Então prestem muita atenção, porque em alguns cenários pode acontecer de você se encontrar numa situação que você pensa, tá, mas ele pode fazer uma quebra, ele pode dar um trade contra a tendência, mas ele pode também dar um trade a favor da tendência. Na maioria das vezes, quando isso acontece, é uma quebra micro, tá? E se é uma quebra micro, eu falo para todos os meus alunos, ela não é tão forte, ela tá de longe assim, mas é muito longe ela ser forte igual uma macro. Porque o preço ele pode só fazer uma correção mais profunda aqui para voltar a cair. Então, se eu estou visualizando as duas possibilidades, eu vou preferir a tendência, porém eu vou ter cautela. Eu vou avaliar, bom, será que tem espaço para o mercado andar? Qual que é o tamanho desse risco? Bom, o risco é X. Ah, beleza. E o alvo? Não, tem alvo, beleza. Inclusive, esses tempos para trás aí eu compartilhei um trade lá, eu estava posicionado, fiz 23 pontos, eu postei lá no YouTube, no Instagram, enquanto eu estava posicionado, uma venda no dólar muito semelhante a essa aqui.
Foi uma venda ali, um pullback de lado, onde eu vendi bem próximo da mínima. Só que havia uma grande diferença. Eu já estava positivo por um trade lá no mini índice. E o stop ficou muito barato. E aí eu assumi sem medo. Porque se eu perco, se eu tomo aquele stop, eu vou perder ali parte do meu lucro que eu conquistei. Agora, se o mercado vai, eu só aumento mais ainda o meu lucro e às vezes termino de bater minha meta. Tá? Então avaliem isso, pessoal. Agora, se você fala assim, pô, cara, mas eu não sei nem o que você está falando, eu não sei o que é um pullback, uma quebra, eu não sei o que é contexto. Aí o que eu te indico? Aí eu te indico você pisar no freio. Se você opera a conta real, parar imediatamente que você está queimando dinheiro e buscar estudo, buscar entender o mínimo de gráfico. Porque tudo que eu estou falando aqui para você, se você não entender o mínimo, o básico do básico, aí você precisa voltar uns degraus atrás e começar a se aperfeiçoar, digamos assim, começar a melhorar a sua leitura, certo? Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ficado claro, né? Objetivo. De novo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, estou sempre lendo, pessoal. E se você tem interesse também em ser meu aluno, participar dos meus treinamentos, acompanhar o pregão comigo ao vivo, vendo a mágica acontecer, como se diz, link está na descrição também. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu!